Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. Como nesse quadro nós falamos sobre notícias da semana, por exemplo, não tem como não falar da comemoração do Halloween, que é uma tradição importada bem recentemente ao Brasil, mas já se difundiu pelos outros países e faz parte das comemorações que se espera dessa época. Mas você sabe de onde vem a palavra Halloween e o que ela significa de verdade? Já deixa aqui embaixo nos comentários se você já sabia qual o significado dessa tradição ou qual que é o seu palpite. E para começar a entender essa tradição, nós precisamos pensar qual o dia que se comemora o Halloween, que é o dia 31 de outubro, ou seja, um dia antes do Dia de Todos os Santos. Esse tal Dia de Todos os Santos, que em inglês é All Saints Day, é uma tradição cristã que também tem outros países da Europa, por exemplo, que comemora ou que se presta homenagem às pessoas da sua família que já morreram e já não estão mais entre nós. E o Brasil e a América Latina, que foram colonizados e também importaram essas tradições cristãs, também tem um dia especial para prestar a sua homenagem aos mortos. E para quem tem a referência da comemoração do Dia de los Muertos do México, por exemplo, aquelas coisas com calaveiras, né, com as caveiras pintadas no rosto, esse também se comemora no dia 2 de novembro com o mesmo intuito do Dia dos Finados, ou seja, prestar a sua homenagem às pessoas que já partiram. Isso normalmente se faz nos cemitérios, acendendo velas com fotos da pessoa, etc. Portanto, Halloween é a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, que seria o que nós entendemos como Dia dos Mortos ou Dia dos Finados, não é mesmo? E isso tudo já explica de onde vem o nome. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo que fala sobre a origem das tradições do Halloween, também da sua etimologia, né, da origem da palavra, e que tem uma lista enorme de referências para basear todos os seus dados. É claro, muitas vezes nós estamos falando de tradições populares em que fica um pouco difícil traçar a sua origem precisa ou qual é a história original, já que essas histórias, por exemplo, acabam mudando conforme passa o tempo. Mas a origem da palavra Halloween é bem fácil de descobrir e vem justamente daquela ideia de ser a noite anterior ao Dia de Todos os Santos. Como eu disse, o Dia dos Finados, ou Dia de Todos os Santos em inglês, é o dia 1º de novembro, em inglês é All Saints Day. Mas a palavra Saints tem um equivalente mais antigo, mais arcaico no inglês, que é Hallow, que significa justamente essa ideia de algo ser sagrado ou santificado. E aqui eu estou usando a definição de Hallow do dicionário Cambridge, que vai falar sobre a ideia de transformar algo ou fazer algo ser sacro ou santificado, mas que pode servir também para o substantivo Hallow. E para quem já está acostumado com a tradição estadunidense ou em inglês de Natal ou de fim de ano, por exemplo, já ouviu, por exemplo, que o dia anterior ao primeiro dia do ano, ou seja, o dia 31 de dezembro, é o tal New Year's Eve, que é a véspera ou a noite anterior ao primeiro dia do ano, que seria o novo ano. E essa palavra eve vem de evening, que é justamente a noite, no caso, a noite anterior ao primeiro dia do ano. Então, New Year's Eve é a véspera ou a noite anterior ao primeiro dia do ano, que é quando se comemora o ano novo de fato, assim como o Natal é comemorado na noite anterior, ou seja, na eve, na evening antes do dia do Natal, que seria então na noite do dia 24 e no dia 25 seria já o dia do Natal. Então, juntando todas essas informações que eu disse até agora, conseguimos então entender por que All Saints Day, que é o dia 1º de novembro, tem um dia anterior a ele, ou a noite anterior a ele, se chama All Hallows Eve, ou seja, All Hallows a gente já viu que é como se fosse All Saints, que são todos os santos, e Eve, que é a noite, ou seja, a noite anterior à noite ao dia de todos os santos. E é claro, isso é o inglês mais antigo, não se usa mais Hallows no inglês moderno, mas aqui a gente já consegue ver de onde vem a palavra Halloween a partir dessa perspectiva de All Hallows Eve. Então, Halloween é uma versão escocesa adaptada dessa ideia de All Hallows Eve, ou seja, a noite anterior ao dia dos santos, ou de todos os santos, que seria o nosso dia dos finados. E se você ficou pensando por que eu citei a forma escocesa dessa expressão, é porque a origem dessa tradição, do Halloween, ou dessa comemoração, tem tudo a ver com a região ali da Irlanda e também da Escócia. No artigo da descrição, vocês vão ver que tem várias referências a possíveis origens dessas comemorações, algumas pagãs, ou seja, não de origem cristã, e outras de origem totalmente cristã. Então não fica muito claro se ela tem uma origem completamente cristã, ou seja, a partir de todo o estabelecimento do cristianismo, ou se está mais relacionado diretamente com comemorações em relação à colheita daquelas regiões ali que ainda não tinham sido cristianizadas, né? Então, quando a Irlanda e a Escócia ainda não tinham sido romanizadas e posteriormente cristianizadas. O fato é que essa comemoração passou a ser parte dessas comunidades cristãs quando elas já estavam cristianizadas e com a massiva imigração de escoceses e irlandeses no século XIX aos Estados Unidos, ou seja, no território da Grã-Bretanha ali, por diversos motivos, muitas perseguição política, perseguição religiosa também, houve a formação de uma comunidade muito forte irlandesa e escocesa nos Estados Unidos, que levou também consigo as suas tradições. No caso,
Halloween era uma delas. E como hoje nós vivemos sob esse imperialismo estadunidense que dita quais são as tendências culturais, que padroniza e naturaliza, por exemplo, esse tipo de celebração e outras também em países em territórios, na verdade, que não tiveram nenhuma relação com essas imigrações escocesas e irlandesas, como por exemplo no Brasil e em outros países da América Latina, por exemplo, se acaba importando essa comemoração, fazendo com que o Dia dos Finados, que tinha uma origem de homenagem aos mortos, acaba sendo contaminado por essa ideia da comemoração do Halloween. E a gente pode pensar que além dessa exposição massiva da cultura estadunidense, fazendo com que todo mundo no mundo ache que é normal ou é natural, talvez comemorar o Halloween, que é uma tradição irlandesa e escocesa exportada para os Estados Unidos e depois para o mundo, nós acabamos apagando outras formas de comemoração e celebração que eram mais tradicionais antes do estabelecimento dessa hegemonia estadunidense. Mas é claro que eu entendo o apelo que nós temos, por exemplo, em relação às festas de Halloween que tem nos Estados Unidos, isso veiculado por filmes e séries e por redes sociais também, e parece ser muito divertido. As pessoas querem, claro, comemorar também, fazendo festas, fazendo comemorações e com a tradição também de se vestir com fantasias, de fazer referências a coisas mais macabras, como caveiras e mortos e tudo mais. Isso acaba tendo um apelo para jovens, por exemplo, que gostam desse tipo de comemoração, e também para as crianças, que no caso dessa comemoração tem um papel bem importante ou um papel bem central nessa celebração. E uma das características mais marcantes dessa comemoração Halloween importada dos Estados Unidos, aí já modernizada, vamos dizer assim, é o famoso trick or treating, ou doces ou travessuras, ou em espanhol, truco ou trato, que seria essa tradição das crianças se vestirem de fantasias e passar de porta em porta pedindo por doces. E parece, de acordo com as possíveis fontes de onde vêm essas tradições, que as crianças passavam em porta pedindo ou uma comida ou algumas moedas para ajudar a financiar as festas de Halloween, a festa da noite anterior à festa de Todos os Santos, né, ao dia de Todos os Santos. E aí de comida, bolo, torta, doces, acabou ficando marcada então essa tradição de dar doce para as crianças que batem na porta e que estão mascaradas, né, estão ali fantasiadas, que é o que nós chamamos em inglês mais antigo, claro, de guising, que seria então essa tradição de usar essas máscaras ou fantasias que estão normalmente associadas ao macabro. E o que é interessante é que, apesar de ser uma celebração cristã, não é? Ou seja, que seria talvez contra essa ideia de simbologias que remetem ao Satã, ao inferno e tudo mais, essa tradição de guising, ou seja, de se vestir, de usar máscaras e fantasias que remetem a demônios, a caveiras, coisas relacionadas aos mortos, ao mundo que não está muito próximo dos céus, vamos dizer assim, teria a ver com uma ideia de tratar com um certo deboche ou com um pouco de ironia essas imagens que causavam tanto medo nessas comunidades cristãs, por exemplo. E é claro que não poderíamos deixar de citar as famosas abóboras, que marcam de forma bem característica essa forma moderna de comemorar o Halloween. Essas abóboras, na verdade, são lanternas, ou seja, se cava ali dentro para colocar uma fonte de luz, no caso podia ser uma vela antigamente, hoje em dia pode ser algo mais eletrônico, né, alguma coisa com pilha, e em inglês elas se chamam Jack-o'-lantern. E a origem desse nome, Jack-o'-lantern, tem a ver com a história por trás dessas abóboras. Como eu disse, essas histórias populares, elas acabam modificando muito ao longo do tempo, e elas têm uma tradição muito mais oral do que escrita, então isso acaba dificultando, por exemplo, a investigação de uma versão final dessa história. Aliás, pode ser que nem exista uma versão final, já que ela foi se popularizando e mudando conforme era contada ao longo do tempo. Mas nós sabemos que, de forma geral, Jack, que era esse personagem principal, que é um nome tipo Zé, um nome genérico assim em inglês, como nós falamos em português, por exemplo, Zé da caixa, Zé da lanterna, Zé de qualquer coisa. Então, em inglês, se usaria a forma Jack. E esse irlandês, Jack, que era uma pessoa que bebia muito, que cometia vários pecados, então, claramente, pela sua conduta em vida, tinha sua entrada ao paraíso negada, já que uma pessoa com esse tipo de postura super pecaminosa não poderia entrar, então, ao reino dos céus. Eu vou usar a versão que tá nesse artigo, com as referências que ele trouxe, mas você vai encontrar por aí várias histórias que são parecidas e vai variar alguns detalhes. Mas, no geral, Jack estava voltando para casa um dia à noite, pela floresta, e encontrou o diabo. Você vai encontrar em algumas versões por aí que ele marcou um encontro com o diabo, enfim. O que importa é, quando ele encontrou o diabo, ele convenceu a subir uma árvore, e quando ele subiu na árvore, Jack marcou uma cruz nessa árvore, fazendo com que o diabo ficasse preso a ela. E a chantagem de Jack foi fazer com que o diabo prometesse que ele não ia ser levado para o inferno, ou seja, não ia ter sua alma capturada pelo diabo. Então o diabo, mantendo sua promessa, recusou a entrada de Jack ao inferno, já que ele já tinha sua entrada ao céu recusada também pela sua vida pecaminosa. E na sua revolta, depois dessa chantagem, o diabo tacou carvão aceso, carvão, vamos dizer assim, com brasa, né, direto do inferno no Jack, e ele, para guardar esse calor, ou para guardar essa brasa que ia manter ele quente naquela noite fria, pegou um nabo, não era uma abóbora, era um nabo, e cavou ali o que nós entendemos hoje como a lanterna de Jack, né, essa carinha na lanterna, e tirou o meio também, para colocar o carvão em brasa dentro dessa lanterna, fazendo com que ela ficasse acesa, com aquela cara que nós vemos, por exemplo, que tá aqui na imagem, que mantivesse também a brasa viva para que ele se aquecesse. E a partir dessa suposta história de Jack com a lanterna e o seu nabo cheio de brasa quente, as
pessoas colocavam na frente de suas casas essas caras malvadas ou de demônios nas abóboras com alguma vela dentro, com alguma fonte luminosa dentro, para afastar os maus espíritos. E essa tradição, quando passou para os Estados Unidos, já que a plantação de abóbora era muito mais abundante, a abóbora é muito mais fácil de cavar, é muito mais mole do que um nabo, por exemplo, acabou então sendo adaptada para essa versão da abóbora que nós conhecemos hoje. E aí você vai encontrar, por exemplo, essas versões de lanternas, das lanternas de Jack, por exemplo, na frente de casas, com essas caras e sempre com uma fonte luminosa dentro, lembrando, remetendo aí essa história da brasa quente dentro do nabo. E há também outros aspectos dessa tradição, dessa comemoração que podemos citar aqui, mas eu acho que seria interessante pelo menos passar pelas características principais e, é claro, explicar a origem da palavra. E eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você já sabia dessa descrição ou dessas histórias, ou se foi a primeira vez que você ouviu falar sobre a definição ou a descrição do que é a palavra Halloween. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 ou movimento 140 no TikTok. Muito obrigado e até a próxima.